Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você. Nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, iniciamos mais um programa Pai Passa na Frente, na confiança de que nós somos todos romeiros do céu. Nós que aqui estamos, Caísa, Demerval Júnior, Davidson, acreditamos, confiamos que nós somos romeiros do céu, caminhando rumo à Trindade Santa, ao seio do Divino Pai Eterno. E esta proclamação de que nós somos romeiros do céu, e hoje o programa começa um pouquinho diferente. Nos primeiros raios deste dia, voltou para o seio do Pai Eterno o padre e missionário redentorista Ângelo Licati, aos 91 anos de idade. Nosso programa se inicia com uma homenagem a este grande missionário que dedicou mais de 70 anos à vida consagrada. Em Trindade, ele participou de mais de 50 romarias ao Divino Pai Eterno. Vamos acompanhar esta singela homenagem ao Padre Ângelo Licati. Eu sou o Padre Ângelo Licati, missionário redentorista, tenho 90 anos de idade, nascido em São Paulo e há já 40 anos trabalhando só em Goiás. Mudei a minha residência definitiva por amor a Goiás, por amor ao Pai Eterno. E eu dirigi a festa do Pai Eterno por 50 e poucos anos. Na parte religiosa, na parte de preparação das confissões, preparação das missas e das pregações. Naquele tempo, naquele primarismo nosso, eu batia a máquina, as pregações ou a missa, tirando cópia carbono. Nós fazíamos tudo naquela praça. Aquela praça não tinha asfalto nem nada. Aquela praça não tinha luz suficiente. A única luz da cidade era da Rochedo. Quando a poeira era tanta, o santuário era como é agora, mas agora é moderno. Era de tábua e a poeira incomodava tanto que você, do altar, você não via a porta da igreja. Você via só umas bolinhas de luz, porque era tão fraca e tanta poeira que você não chegava a ver. A água, eu colocava tambores de 200 litros com uma torneira e trazia depois com a caminhonete, enchendo a água para o povo beber. As coisas foram progredindo, a conscientização de que o romeiro é gente e que precisa ser um acolhimento melhor. Nessa união depois com as autoridades civis, religiosas, militares, nós fomos conseguindo então urbanizar um pouco a festa, tornar a festa um pouquinho mais humana, mais acessível. Foi interessantíssimo, viu? Muito interessante. Era um primarismo, mas mostrava a força da fé do romeiro, do peregrino. Mostrava que estava rompendo com uma raiz, vai estourando a casca da terra para soltar a fronde, para aparecer. Isso eu considero que foi um verdadeiro milagre de Deus, a evolução tão maravilhosa da festa que houve do tempo que eu conheço, 66, até o momento agora. Uma coisa que gravou mesmo foi essa do romeiro sangrando, dando volta ao redor do santuário. E eu chego aí para ele, olha, eu sou o pároco daqui, sou o responsável. Eu posso falar para você que o Pai Eterno não pede esse sacrifício.
faça a volta na igreja a pé, em pé, porque está sendo muito... Ele virou para mim, sangrando o joelho. A vez amarrava um pano. O Senhor é o Pai Eterno? Eu falei, não sou, filho. Eu fiz promessa para Ele, me dá sossego. Tive que deixar ele continuar sangrando na volta. Fazer o quê? A filha de beijamento saía da matriz, vinha até aqui no cemitério. Eles esperando 4, 5 horas para chegar a vez deles de colocar a sua oferta e beijar a fita do Pai Eterno. Eu sou romeiro, gosto da romaria, me sinto feliz do romeiro, ganhei a bênção de Deus de ser transferido para o santuário do Pai Eterno há 4 anos atrás. Então, a minha vida é essa história da romaria. A romaria, a chamada, a acolhida, a bênção para vocês, estar com vocês, essa é minha história de vida. Padre Ângelo Licati completou 91 anos no dia 26 de janeiro deste ano. E os números de sua vida são muito expressivos. Mais de 70 anos de vida consagrada, 67 anos de sacerdócio. Paulista da cidade de Avaré, filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil trabalhar nas fazendas de café. Em 1938, entrou para o Seminário Redentorista. Além da formação aqui no Brasil, cursou Teologia Moral na Academia Alfonsiana, em Roma, na Itália. Trabalhou por muitos anos no Santuário Nacional de Aparecida, onde foi prefeito de igreja e onde também foi reitor. Também acompanhou pastoralmente os operários nas fábricas na capital paulista. Entre 1961 e 1970, integrou a equipe de missionários itinerantes em Araraquara, São Paulo, e colaborou com o início da novena Natal em Família. Em 1976, foi transferido para Goiás, onde foi missionário itinerante, superior vice-provincial entre 85 e 88, reitor do Santuário do Divino Pai Eterno entre 1988 e 1994. Vigário paroquial na Paróquia Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia. Atualmente, Padre Ângelo era colaborador do Santuário Basílica de Trindade, um grande romeiro, como ele se intitulava, do Divino Pai Eterno. Sacerdote, mas nunca deixou de ser romeiro. E ficará certamente lembrado por todos os devotos, pelos seus confrades redentoristas, pela grande vibração e alegria com que ele gritava vivas ao Divino Pai Eterno no final da festa. Então, rezemos, pelo descanso, pela Páscoa do Padre Ângelo Licati, pelo conforto de todos aqueles que lhe são caros e que tudo aquilo que ele fez, que ele pregou, que frutifique aqui na terra como grande devoto romeiro, além de ser um grande dedicado ao Divino Pai Eterno, um apaixonado pela Virgem Maria, escritor e um grande pregador da Virgem Maria, Nossa Senhora. Então, a nossa gratidão ao Padre Ângelo Licati, aos que conviveram mais tempo, aos que conviveram por menos tempo, mas a nossa gratidão a ele pelo seu testemunho de vida e pelo seu ministério. E a gente estava conversando, trocamos mensagem mais cedo, eu e Demerval, falando da providência, da delicadeza do Pai Eterno em levar o Padre Ângelo neste dia, e que a nossa reflexão desta sexta-feira, desta última semana, é exatamente a última obra de caridade corporal, obra de misericórdia corporal, que é enterrar os mortos. Então estamos neste clima de tristeza pela partida de um irmão querido, mas confortados pela ressurreição e refletidos sobre esta que é uma obrigação cristã, uma obra de misericórdia. Então que o Senhor acolha a nossa oração também, a nossa reflexão neste dia, e eu convido você desde já para rezar, para partilhar com a gente, para deixar o seu comentário nas nossas redes sociais,
no Facebook da TV Pai Eterno, no Instagram da TV Pai Eterno, e também para que você possa se associar à Associação Filhos do Pai Eterno ou deixar a sua mensagem, o seu testemunho por telefone no 62-3506-9800. E nós continuamos a nossa oração invocando aquele que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, o Espírito Santo, a alma da igreja, e que inflama em nós o desejo de sermos e de estarmos sempre voltados para Deus. Que o Espírito Santo nos inspire neste dia e que Ele abra o nosso coração para bem acolhermos a palavra que vamos ouvir. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Que pela graça e a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida sejamos convencidos de que sozinho nós não podemos. E que o Espírito Santo de Deus, alcançando cada um de nós, nos ensine também que nós estamos nesse mundo e Deus nos deu como presente a vida, o dom da vida, para que eu e você, para que nós nos coloquemos à disposição do amor. Então, hoje, sexta-feira, não sei como foi a sua semana, mas peço a Deus que tenha sido iluminada e cheia da graça. Pense em tudo que você viveu nessa semana. Desde o momento que você acordou, durante todo o dia, no seu trabalho, na sua família, pense em cada detalhe. Peça que o Espírito Santo alcance o mais profundo do seu ser. Nós vamos cantar de novo, eu quero amar, eu quero ser, para que o Espírito Santo vai nos ensinando, diante de todas as situações, a viver o amor, a nos abrir para o amor, a deixar que o amor alcance o nosso coração, as áreas da nossa vida que precisam ser alcançadas pelo amor, para que possamos também ter a disposição de fazer a vontade de Deus, de acolher a vontade do Senhor, que vai ser revelada a cada um de nós através da sua palavra. Então, pensando na sua semana, pensando na sua história, cante, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E é na certeza que o Senhor nos conduz e que nós somos iluminados pela presença desse Deus que nos ensina a cada dia que sozinho nós não conseguimos. É iluminados por essa bênção que eu convido você agora a pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e vamos rezar juntos a palavra de Deus que está em Tobias,
no livro de Tobias, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Tobias 1, 15 a 20. E a palavra, ela diz assim: depois Salmanasar morreu e seu filho Senaqueribe lhe sucedeu no trono. Os caminhos para a Média foram fechados e eu não pude mais viajar para lá. No tempo de Salmanasar, dei muita esmola a meus compatriotas. Eu dava meu próprio alimento para os que estavam com fome, roupa aos que estavam mal vestidos. E quando via o cadáver de algum compatriota jogado fora das muralhas de Nínive, eu o enterrava. Também sepultei os que Senaqueribe matou quando voltou, fugindo da Judéia, por ocasião do castigo que o Rei do céu lhe aplicou por causa das blasfêmias que ele disse. Nessa ocasião, enfurecido, ele matou muitos israelitas. Eu recolhi os corpos às escondidas e os enterrava. Senaqueribe mandava procurá-los, mas não os encontrava. Alguém de Nínive foi denunciar ao rei que era eu quem os enterrava às escondidas. Quando fiquei sabendo que o rei estava informado a meu respeito e que me procuravam para me matar, fiquei com medo e fugi. Tudo que eu possuía foi confiscado e nada restou que não fosse levado para o tesouro do rei. Só ficaram minha mulher Ana e meu filho Tobias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra linda que eu tenho certeza que vai falar muito ao nosso coração, não é, Marcos? Fala porque nos mostra a delicadeza, o carinho, o cuidado de Deus para com a humanidade. Eu sou um apaixonado pelo livro de Tobias, um apaixonado. Sempre retomo o livro de Tobias e aqui nós estamos no início deste relato, desta pequena história, e temos aqui o relato do pai de Tobias, né? Tobi. E quando nós vemos aqui essa descrição do que fazia o pai de Tobias, né? Tobit, o próprio nome dele já é um indicativo para nós, né? Tobit significa Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E a prática da justiça que ele teve na sua vida, na sua existência, que nos narra aqui no livro de Tobias, e principalmente nos momentos de dificuldade, né? Nos momentos de dificuldade, nos ajudam a entender os desígnios de Deus em nossa vida. O que o Pai eterno quer de nós, o que Ele espera de nós. E este relato aqui do capítulo 1, né, o Salmanasar era o rei da Assíria naquele período, e o versículo que talvez mais nos fale sobre a obra de misericórdia que nós estamos trazendo, propondo para este dia, é exatamente aqui no versículo 18. Sepultei os que Senaqueribe mandou quando voltou fugindo da Judéia, e mais um pouquinho abaixo, eu recolhia os corpos às escondidas e os enterrava. Veja, recolhia os corpos e os enterrava. Senaqueribe mandava procurá-los, mas não os encontrava. Além de ser uma questão de justiça, é uma questão de garantir a dignidade da pessoa. Quando nós garantimos um enterro, uma sepultura digna para a pessoa, nós reconhecemos que ela não é uma coisa, mas que ela é filha de Deus. Tem o seu valor. Tem o seu valor, e cada pessoa é valorosa, cada pessoa tem o seu valor diante de Deus, diante do Pai. Talvez esta seja a principal mensagem que a obra de misericórdia Enterrar os Mortos nos coloque, né? Que nós todos, sem exceção, temos valor diante de Deus. Somos filhos amados de Deus, e no fim da nossa existência terrena, no fim da nossa caminhada terrena,
nós devemos ser tratados com dignidade. E todos iguais, né? Todos iguais. Tem até uma expressão que a gente costuma usar, que caixão não tem gaveta, né? Porque por mais rica que a pessoa seja, você, eu, talvez tenhamos um pouquinho mais, ou às vezes alguém que tem mais do que a gente, ninguém de nós vamos levar nada, nenhum bem físico. Nós apresentaremos diante do Pai Eterno, quando Ele nos chamar, aquilo que nós fomos, aquilo que nós somos, e não aquilo que nós temos, não é, Demerval? A dignidade a que se faz jus todo aquele que precisa ser sepultado, implica muito mais na pertença a Deus do que propriamente por aquilo que a pessoa vale por si mesma. Nós não temos assim tanta dignidade pessoal sem o auxílio da graça de Deus. Aqui nós observamos que Tobit sepultava estes mortos porque eram israelitas. O que significa isso? Pouco importa se eles eram boas pessoas ou não tão boas assim, o fato de serem israelitas significava que eram do povo consagrado, eram do povo pertencente a Deus. Então, era muito mais uma forma de honrar a propriedade de Deus. Os israelitas, como propriedade de Deus, merecem o que se pode dar de melhor em honra a Deus, porque são povo de Deus. Assim como nós hoje pertencemos ao corpo místico de Cristo pelo batismo, esse corpo que nós conhecemos como igreja, nós também precisamos compreender que a sepultura para nós significa honrar a Deus pelo fato de sermos propriedade dele, mas vai além. Agora, naquela época, eles não tinham a perspectiva da ressurreição. Eles tinham uma esperança de que pudessem atingir essa situação um dia. Hoje nós temos a garantia da ressurreição. Ela nos pertence, porque Jesus Cristo ressuscitou. E quando nós sepultamos os nossos mortos, nós temos que ter a consciência de que no lugar onde nós depositamos os restos mortais daqueles nossos irmãos que agora consideramos que estão na glória de Deus, ou esperamos que um dia estejam lá, e por isso nós rezamos pelas almas, nós também já intuímos que é ali, naquele local, em que eles ressurgirão no último dia. É uma terra sagrada, é um solo santo, é o solo da ressurreição. Nós sepultamos restos, mas sabemos que dali ressurgirá aquela pessoa novamente, gloriosamente ressuscitada, como aconteceu com o nosso Senhor, que ressuscitou já sem todas aquelas feridas, com as chagas, é fato, mas para testemunharem de que era Ele próprio, né? Mas totalmente glorioso. Assim também é a promessa que nós temos, de que na nossa ressurreição, ressuscitaremos gloriosamente. Então, Tobit já previa, já profetizava essa expectativa da honra de um povo que pertence a Deus, a honra que é de Deus, é para Deus, pertence a esse povo também, porque é propriedade de Deus e por isso merece essa consideração de uma sepultura digna, da dignidade daquele povo que pertence a Deus. E veja que coisa interessante, ele fazia isso à revelia do que determinava a lei, entre aspas, né? A imposição daquela dominação, daquele despotismo. E ele enfrentava secretamente, ainda que secretamente, ele enfrentava esse sistema de opressão. Para que Deus fosse honrado, ainda que os irmãos estivessem mortos, aqueles israelitas tivessem perdido a vida por causa dessa opressão, Deus ainda merecia a dignidade da sepultura através daqueles corpos santos, porque morreram martirizados por causa da fé deles, porque pertenciam à família de Deus, eram consagrados a Deus, eram israelitas. E hoje o que nós temos? Hoje nós temos a perspectiva de que a nossa vida já está garantida em Deus.
E eu lembro, com essa situação do Padre Ângelo, eu lembro fortemente, e não só pelo fato de ele ter falecido hoje, mas eu nunca me esqueço de algo que eu testemunhei da parte dele há alguns anos, quando ele passou, como nós dizemos aqui, passou da banda ruim, né? E quase faleceu naquele período, acho que uns 10 anos atrás. E ele testemunhou para nós, dizendo que ele disse: Pai Eterno, eu não estou pronto, agora não, me dá mais um tempo. E me disseram que ele estava já meio desenganado, mas o fato é que ele revigorou-se, né? E imediatamente ele já quis participar dos finalmente do festejo daquele ano. E eu me recordo de ele ajoelhado lá no último banco da Igreja Matriz, agradecendo o Pai Eterno. Pediram para que eu levasse, ele foi, ele recém-recuperado, ainda assim se ajoelhou no último banco e ficou lá muito tempo ajoelhado. Pediam para ele levantar: o senhor não pode exagerar, e ele me deixa, e permanecia ali, agradecendo o Pai Eterno, né, por ter dado essa oportunidade para ele. E depois ele testemunhando: eu precisava dessa oportunidade para que eu me preparasse melhor para a minha hora, né? Então essa preparação foi muito longa, né? Quer dizer, vários anos, no sentido de que demorou bastante tempo. Deus permitiu que ele ainda permanecesse conosco muito tempo. E o interessante é que nesse meio tempo, todos nós que conhecíamos bem o Padre Ângelo percebemos a mudança, as características dele. Ele sempre foi uma pessoa muito enérgica, muito firme, muito ativa, e continuou sempre muito ativo, mas ele já apresentava características de brandura que antes eram raras, né? Naquela energia dele e tal, ele já conseguia acolher de uma maneira diferente, né? E de uma maneira mais vasta. As palavras dele já eram meio que transformadas, vamos dizer assim. Sempre foi um excelente pregador, mas também foi um forte profeta, denunciando mesmo muitas coisas. E agora ele já não só denunciava, mas procurava também anunciar, né, as expectativas da glória de Deus e tudo mais. Então nós percebíamos isso com muita clareza. Eu creio que, assim como Tobit tinha esse respeito para com os corpos dos falecidos, por honra a Deus, né? E hoje nós temos não só a esperança, mas a certeza da ressurreição, na ressurreição de Jesus, nosso Senhor. E da forma como o Padre Ângelo testemunhou para nós, como se lida com essa ressurreição iminente, né? Eu creio que hoje a morte já não deveria ter certo peso que se costuma ainda provocar nas nossas almas. Hoje a morte deveria ser, como já era para São Francisco, considerada irmã. Né? Não há mais aquela opressão, aquele terror, aquele medo. Hoje esse medo é vazio, porque o que nós temos? Nós somos hoje como fomos ainda fetos no ventre das nossas mães. Nós estamos na expectativa de uma virada na nossa história. É só isso, né? É claro que não é uma coisa pequena, eu digo só, mas é por causa da perspectiva. Antes não tínhamos nada. Tobit e aquele povo, até a vinda de Nosso Senhor, não tinham nada concreto. Hoje nós temos a certeza de que já está pronto. A ressurreição nos pertence. Desde que tenhamos fé, desde que busquemos viver as promessas do nosso batismo, já está garantido. É uma certeza e nos conforta, né? Acho que, e nós ainda temos muita dificuldade em lidar com essa realidade da separação terrena, da morte, né? Embora a nossa fé cristã nos chame
e nos deixe este grande legado, né, de professar a fé na ressurreição quando a morte chega, quando a irmã morte nos visita, como dizia São Francisco, né? Nós ainda não estamos preparados, né? Não sabemos lidar. E acho que a gente pensar no sepultar os mortos, garantir esta dignidade, é pensar também na nossa própria experiência, né, Caísa? Isso mesmo. Vendo vocês falarem, ouvindo vocês falarem, eu me lembro muito da minha mãe. Quando ela era viva, às vezes ela falava, né? Nossa, e falava em morte, né? E quando eu morrer, a gente já... Mãe, eu não quero falar sobre isso. Para que a senhora está falando sobre isso? E minha mãe falava assim, filha, para que tanto medo da morte assim? Você já parou para pensar que quando a gente morre, se a gente não vê Deus na hora, a gente vai estar a caminho de ver Deus e se encontrar com Ele? Isso tem que alegrar o nosso coração. Minha mãe falava muito isso. E depois que ela morreu, eu venho aprendendo a lidar com a morte de uma forma diferente, a ter essa visão. E eu tenho certeza que quando a gente vai fazendo a experiência do amor também, amor de Deus, amor com os outros, com os irmãos, a gente vai tendo uma visão diferente da morte, a gente vai tendo mais consciência da ressurreição. E o que mais me chamou a atenção, falando em amor, nesse texto de hoje, nessa palavra de hoje, foi a questão que Tobit, ele foi além do que era uma lei, mas ele colocou em prática o amor. E obras de misericórdia, desde o início da semana a gente está falando sobre isso, nos leva a entender que é muito mais do que o cumprimento de uma lei, mas é a experiência de viver o amor para conosco e também para com os outros, para com aqueles que estão próximos de nós. Então me chamou muita atenção essa questão de viver o amor, de ser amor neste mundo. E como vocês falavam, quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. O que vai pesar, vamos dizer assim, é o amor que eu vivi. Deus vai olhar isso, o amor que eu dei, o amor que eu vivi, o amor que eu distribuí. Então, que tenhamos no nosso coração essa certeza, né, de que nós precisamos ir muito mais além do que uma lei e permitir que, através do nosso amor, o amor que vivemos, o amor que praticamos, dê ao outro mais dignidade, né, de viver neste mundo, mas olhar para a vida de uma forma diferente, que eu e você tenhamos a grande capacidade de ter um coração mais sensível para a necessidade de viver o amor, de amar aqueles que se aproximam de nós, que nós estamos muito na correria. Eu sei que você também tem trabalhado muito, tem se preocupado aí com tantas coisas na sua família, mas nós não podemos, eu já falei isso aqui no programa e falo novamente, nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá durante o nosso dia de viver o amor. Seja da forma mais simples que for, não perca a oportunidade, porque é isso que vai nos aproximar mais de Deus, tanto aqui na terra, como depois que nós morrermos. É essa prática do amor que vai nos aproximar de Deus. E quando você fala do amor, me vem à mente dois pensamentos de dois carmelitas. São João da Cruz, que diz que no fim da nossa vida nós seremos julgados pelo amor, no entardecer da vida, e Santa Teresinha do Menino Jesus, que está se aproximando à festa, inclusive, que rezava, uma das orações de Santa Teresinha era: Senhor, no entardecer da vida, comparecerei diante de vós com as minhas mãos vazias, e peço que não contabilizeis as minhas faltas, mas contabilizeis o meu amor. Então, a vida, a nossa experiência terrena, a nossa caminhada terrena, e nós, você devoto do Divino Pai Eterno, que acredita, que professa a fé, que celebra, você é chamado a viver o amor. Nós somos chamados a viver o amor sem medida. Viver o amor sem medida. Isso significa, inclusive, compreender que nós devemos sepultar não só os que amamos, né? Os parentes, os amigos, as pessoas que nos são próximas, mas sepultar os mortos porque eles pertencem a Deus.
Os falecidos pertencem a Deus na sua totalidade, tanto a sua alma, que já foi para junto de Deus, quanto o próprio corpo que Deus ressuscitará. Por isso nós sepultamos os desconhecidos, né? As pessoas que necessitam, os desvalidos. Pouco importa se eles foram boas pessoas ou não, pouco importa. Deus é que julga, essa é a tarefa dele, nós não entramos nesses méritos, mas nós sepultamos em honra a Deus pelo fato de que aquela pessoa pertence a Deus, né? E Deus olha isso. Deus olha essa atitude de honra a Ele, na expectativa de honra a Ele. No próprio livro de Tobias, mais para o final, né, acho que no penúltimo capítulo, mostra isso. Deus envia o arcanjo Rafael para declarar a Tobit de que todas as vezes em que ele agia com aquele primor, com aquela intenção, né, Deus estava olhando para ele. Deus recebia, acolhia aquela atitude de maneira pessoal, como se fosse para ele próprio, né? Então, é muito interessante nós pensarmos que, de repente, a gente faz as coisas muito no automático, né? Tem que fazer porque tem que fazer, mas não refletimos o quanto isso significa para o Criador. Não é verdade? No caso dos mortos, o que nós percebemos muito intensamente hoje é que, assim como quando nós nascemos para a nossa mãe, nós nascemos para ver a nossa mãe e ela pudesse nos ver também, assim quando morremos, quando se morre, se nasce para o Pai eterno, né? Então, por isso essa expectativa que a sua mãe tão santamente cultivava, não é à toa que você tem esse coração, né? Você é cristã, é católica, é uma pessoa de oração, eu creio que a raiz está aí, né? Então, tem muito a ver também com o nosso jeito de nos relacionarmos entre nós, pensando justamente nesse momento que vai chegar. E a nossa experiência, a nossa convivência deve afirmar, a nossa vida deve ser uma resposta aos outros para que nós sejamos sempre do Pai, né? Acho que cada ser humano, a vida de cada pessoa é uma resposta à sociedade, à humanidade e uma afirmação de que nós somos do Pai, né? Acho que é o que nós esperamos, o que nós acreditamos enquanto praticantes desta obra de misericórdia, enterrar os mortos, né? Então, que nós tenhamos este cuidado, este zelo com os nossos irmãos, que demos, né, que todos nós possamos dar essa dignidade e, mais do que a dignidade, essa profissão de fé na ressurreição, né, a ressurreição da carne. E agora nós vamos encerrar uma reflexão que foi iniciada, né, na segunda-feira, que nos acompanhou durante essa semana, com o Padre Jackson Maioli. Amigos e amigas, devotos do Divino Pai Eterno, a nossa conversa hoje será sobre a vida. Sim, a vida. Algum tempo atrás, nós ouvimos grupos falar, por exemplo, sobre os idosos, grupo da terceira idade. Eles mesmos começaram a dizer, não somos grupo da terceira idade, somos o grupo da melhor idade. E, de fato, em vários lugares por onde eu já passei, eu vi grupos se organizando em torno dos idosos, promovendo danças, promovendo encontros, assim dando qualidade de vida a esses nossos amigos que têm já uma certa experiência de vida. Eu creio que o grupo da melhor idade precisa ser expandido para crianças, jovens, adolescentes. Quantos e quantos jovens nós ouvimos que estão em depressão, tristes, perderam o brilho nos olhos, já não sente mais força de viver. As dificuldades que enfrentam já fazem com que eles pensem em tirar a própria vida. Isso é um desafio e, ao mesmo tempo, nos entristece e exige de nós frentes, movimentos, até políticas públicas para que possamos ajudar os nossos jovens, ajudar o ser humano a buscar sua dignidade, a buscar a vida plena.
o desafio da vida exige de nós opções. Nós podemos buscar viver uma vida feliz, uma vida alegre, ou fazer opção por se entregar. Uma vida melhor, uma vida feliz, ela passa por relacionamentos positivos, ela passa por exercício físico, ela passa, por exemplo, por uma alimentação melhor. Tudo isso faz cada um de nós termos uma qualidade de vida. Então, também nós devemos buscar grupos, pessoas, relacionamentos que nos ajudam cada vez mais a afirmar o nosso sim pela vida. Cada um de nós recebemos este dom valoroso por parte do Divino Pai Eterno. É Deus Pai que nos oferece o dom da vida. E devemos cuidar, zelar dessa vida que nos foi dada. É um presente do céu. Por isso, a vida deve ser cultivada da melhor forma. Você pode se perguntar, por exemplo, quantos livros você tem lido? Bons livros, boas leituras, para nos elevar, para alegrar o nosso coração. Quais são as músicas que você tem ouvido? São músicas que criam em nós disposição para dizer sim à vida? De que forma você tem alimentado a sua vida? Nós devemos buscar meios para viver a vida de forma muito melhor. E é possível quando nós nos cercamos de pessoas que nos ajudam a ser mais felizes. Por isso, o convite para nós é de promovermos encontros. Sabe aqueles encontros que aconteciam antigamente em nossas famílias de final de semana? Aquele almoço onde as pessoas se reuniam em torno da mesa. Aqueles encontros que as pessoas paravam para se ouvir, para conversar, para contar histórias. É preciso retomar a cultura do encontro. Quando nós nos colocamos frente um ao outro, com as suas histórias, com a beleza da vida, isso nos alegra. Então vamos tentar buscar nos nossos relacionamentos, no dia a dia, a promover esses encontros. Você já percebeu que as pessoas já não param mais para se ouvir? Já não conversam umas com as outras? Porque os meios tecnológicos, as redes sociais, muitas vezes estão no centro dos relacionamentos. Não que as redes sociais não são positivas e não são boas, mas devem ser usadas com prudência. Você e eu, então, temos um compromisso. Vamos promover a cultura do encontro, vamos nos relacionar, vamos promover encontros que favoreçam a partilha, a história, a convivência saudável, para que nós possamos optar sempre mais por uma vida feliz. Faça isso, conte essa experiência para os seus vizinhos, para os seus amigos e, promovendo a vida, nós vamos promover a felicidade entre nós. Que Deus abençoe e faça essa experiência para que a sua vida seja digna, para que a sua vida seja plena. Amém, Padre Jackson, muito obrigado e por trazer uma reflexão com profunda sintonia, com o tema de hoje. Obrigado por ter nos acompanhado durante toda esta semana. Agora vamos acompanhar as nossas interações das redes sociais. Eu começo pelo Instagram da TV Pai Eterno e tenho aqui uma primeira mensagem que é da Micaele Lima e ela pede: Pai, passa à frente da minha saúde, me restaura. O Manuel Luiz pede que o Pai Eterno abençoe o seu irmão que está sentindo uma dor na barriga. A Fabiola Nóbrega, ela é da Paraíba e ela pede pela sua saúde, pela saúde do seu irmão Antônio Nóbrega e também um emprego no Rio de Janeiro. A Aparecida Cagliari pede que o Pai Eterno cuide da sua saúde e cuide da sua família. A Ruth Ellen, ela deixa a seguinte mensagem aqui no Instagram: Divino Pai Eterno, quero agradecer pela porta de emprego aberta e a liberação das crises de ansiedade. Peço pela minha saúde e por toda a minha família. Amém, Ruth. Que bom, que confortante ver a sua mensagem, agradecendo o emprego, agradecendo pela libertação das crises de ansiedade, que o Pai Eterno conserve você em plena saúde e também no seu trabalho. A Maria
Maria Suzy Cordeiro pede que nós rezemos para que continue havendo a restauração do seu matrimônio com Francisco Edilson Rodrigues Ferreira. Amém. Maria Suzy, rezamos pela restauração da sua casa e de todas as famílias que passam por alguma tribulação, por alguma crise do matrimônio, algum problema financeiro, desemprego. Rezamos por todas as famílias, para que o Pai Eterno realmente esteja presente em cada lar e dê o conforto, a sabedoria, a tranquilidade, o equilíbrio para passar as dificuldades e os tormentos. E assim como outras mensagens que vão chegando, a Luziane, a Conceição Assunção, a Gabriela, a Jane Barbosa, a Helenice Rocha, que pede oração pela paz na família e que o Pai Eterno cuide de todos os detalhes. Confie, Helenice, Ele está cuidando. Ele está cuidando de cada detalhe na sua vida e na vida daqueles que lhe são caros. E daqui a pouquinho eu volto com mais mensagens, com mais intenções aqui do nosso Instagram. E agora vamos ver como é que anda o Facebook, né, Caísa? Isso, muitas pessoas rezando conosco. E claro, nós estamos aqui nos colocando em oração e certeza da bênção do Pai que alcança você e toda a sua família. Sueli Costa, que está dizendo: olá, família do Divino Pai Eterno. Peço bênção a todos os meus familiares e minhas duas amigas, Vera Rita e Maria, que estão precisando de bênçãos e cura em suas vidas. Sueli, nós estamos em oração com você. Acredite, confie. O Pai Eterno já está cuidando não só da sua família, mas das pessoas que você traz no coração, tá bom? A Silvana Pereira também em oração conosco, colocando toda a família na presença de Deus, rezando também conosco a Maria de Lourdes Marques, pedindo pela família, rezando pela alma do Padre Ângelo. Enfim, ela diz aqui: peço por todos os meus familiares que estão em sofrimento. Vamos confiar, né, Maria de Lourdes Marques, que o Pai Eterno está atento às nossas necessidades e como Ele está. Eu tenho certeza acolhendo e dando bênção para aqueles da sua família que precisam tanto de bênção e quem não precisa de uma bênção especial. A Márcia, ou melhor dizendo, Márcia Silva, está também rezando conosco, pedindo por toda a sua família. Maria Rita Ribeiro, que o amado Divino Pai Eterno guarde e proteja toda a minha família. O Senhor, Pai, conhece nossas necessidades. Minha gratidão. Amém. Maria Rita, que oração linda, que Deus abençoe e alcance a sua história, a sua vida, toda a sua família. A Jaqueline Campos também está conosco, e ela diz assim: Marcos, peço oração pela minha saúde, pelo tratamento que estou fazendo, que o Divino Pai Eterno me conceda a cura. Peço por todas as pessoas que estão em tratamento de alguma enfermidade. Jaqueline, independente de qual for o tratamento que você estiver vivendo, eu tenho certeza que o Pai está à frente de tudo. E neste momento eu peço que os remédios, cada procedimento que você passar, seja tudo alcançado pela força e pela graça de Deus. E que você vença aí todos os dias, tenha força para confiar mais e mais na graça do Pai Eterno. E eu aproveito, Marcos, para rezar por tantas pessoas que estão fazendo algum tratamento, que nesse momento talvez estejam acompanhando o programa, com o coração doendo, angustiado, porque não estão vendo caminhos aí, saída para tantas situações que estão enfrentando. Nós nos colocamos em oração por todos, não é, Marcos? Sim, rezamos por todos, confiamos, né, na proteção do Divino Pai Eterno na nossa vida. Agora é hora de saber a programação de Trindade para este fim de semana. Vamos ver a programação com a Daiane Rodrigues. Olá, você vem à Trindade neste fim de semana? Então fique ligadinho porque agora eu trago a programação de tudo o que vai acontecer na capital da fé de Goiás. No sábado, às 8 da noite, tem a tradicional Romaria Sertaneja, com a apresentação de Fábio Falcão e Padre Natalino Martins. O evento acontece no Cine Teatro Afip e é aberto ao público. Assim todos podem se divertir, cantar e rezar. Aproveite e leve toda a família. A programação também traz as tradicionais missas. Na Igreja Matriz, as celebrações aos sábados vão ser celebradas às 7 e às 10 da manhã e também às 5 da tarde.
Já no domingo, elas começam logo cedo, às 6h30 da manhã. Em seguida, tem às 8 e 9h30 da manhã, 6 da tarde e 7h30 da noite. No Santuário Basílica são em 4 horários no sábado, de manhã às 7 e também às 10 horas, e depois às 3 e às 5h30 da tarde. Esta última vai ser transmitida para todo o Brasil ao vivo. No domingo, as missas acontecem às 5h45, às 8 e às 10 da manhã e ao meio-dia. À tarde, os devotos podem participar das celebrações às 3 e às 5h30. Quem deseja ir até a Igreja do Santíssimo Redentor, a conhecida Igreja Padre Pelágio, no sábado ou domingo, a Santa Missa acontece às 9 da manhã e no domingo tem celebração também às 7 da noite. Então se programe. Para quem não pode estar aqui, é só ficar atento à programação da TV Pai Eterno. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Até lá! Obrigado, Daiane. A nossa acolhida aos romeiros que já estão chegando e aos que já chegaram em Trindade para viverem mais um final de semana cheio de bênçãos, cheio de graças. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais programa Pai Passa na Frente. Tudo começou com um sonho. Fazer a mensagem de amor do Pai Eterno chegar ao coração de milhares de pessoas. 15 anos se passaram e durante todo esse tempo, levamos diariamente as boas novas aos filhos do Pai Eterno. Rompemos barreiras, muitas bênçãos foram derramadas e inúmeras graças foram alcançadas. Eis que tudo se fez novo. E para coroar esta data tão marcante em nossa história, nasce a TV Pai Eterno e o portal Pai Eterno ganha uma nova versão. Hoje todos se unem e rezam numa só corrente de fé, porque a nossa missão é evangelizar. A FIP, 15 anos dedicados ao amor do Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso programa Pai Passa na Frente, trazendo paz, alegria e muita oração para você, devoto, devota do Divino Pai Eterno, que nos acompanha de tantos lugares do nosso Brasil. Obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia, pela sua audiência e também pela sua fidelidade a esta obra, esta família de amor, a Associação Filhos do Pai Eterno. Você que é associado e que mantém esta obra no ar, levando, difundindo a devoção ao Divino Pai Eterno para todo o Brasil. Muito obrigado e que o Pai Eterno abençoe você. Agora é momento do nosso santo do dia. Dia 27 de setembro é dia de São Vicente de Paulo. Lembremos a história de São Vicente, este grande homem, nascido em Aquitânia, na França, em 24 de abril de 1581. Era um período que, apesar de todo o poder político e econômico, as crianças ficavam abandonadas à pobreza, prostituição e ruínas, causadas pelas inúmeras guerras e revoluções daquele tempo. São Vicente era conhecido por ser um sacerdote de origem humilde, vindo de uma família pobre, e por isso não conseguia ficar de braços cruzados, sendo movido por um lindo espírito de amor, trabalhando em uma paróquia onde viveu em constante contato com as misérias morais e materiais do povo. Conta a história que durante uma viagem de São Vicente de Paulo, ele foi preso e tomado como escravo. Porém, com grande humildade e fé, conseguiu converter seu patrão e, em seguida, alcançou a sua liberdade. Depois do período onde foi explorado, Vicente de Paulo iniciou uma reforma no clero, realizando inúmeras obras assistenciais, lutando contra o jansenismo, que pregava um rigorismo irracional, e esfriando a fé do povo. Além dos seus trabalhos sociais, São Vicente fundou a Congregação da Missão, os Padres Lazaristas,
e junto de Santa Luísa de Marilac, fundou as Filhas da Caridade, as conhecidas Irmãs Vicentinas. Sabia muito bem tirar dos ricos para dar aos pobres, sem usar as forças dos braços, mas usava a força do coração. Morreu com quase 80 anos, no dia 27 de setembro de 1660. Então, São Vicente, um grande exemplo para a humanidade de um tempo passado, mas com uma pregação e com um testemunho extremamente atual. Então, São Vicente continua inspirando homens e mulheres na vivência da caridade. Podemos dizer, sem medo de errar, que São Vicente foi um santo da caridade, Encontrou o amor de Deus e fez de tudo para que este amor fosse acolhido pelas pessoas. Não apenas na cobertura dos bens materiais, mas na pregação e uma experiência profunda do amor. Mais um santo aí que nos ensina que nós devemos neste mundo lutar muito para viver o amor. E que o nosso Pai, nosso querido Pai Eterno, nos conceda essa graça a cada dia. E claro, nós pedimos a intercessão de São Vicente de Paulo. E eu convido você a rezar junto comigo essa oração a São Vicente de Paulo, dizendo assim, rezando assim: glorioso São Vicente, celeste padroeiro de todas as associações de caridade e Pai de todos os infelizes, que enquanto viveste sobre a terra, nunca faltastes àqueles que se valeram de vossa proteção. Vede a multidão de males de que estamos oprimidos e correi em nosso auxílio. Alcançai do Senhor socorro para os pobres, auxílio para os enfermos, consolação aos aflitos, proteção aos desamparados, conversão aos pecadores, zelo aos sacerdotes, paz à igreja, tranquilidade aos povos e a todos concedei salvação. Que todos experimentem os efeitos de vossa benéfica intercessão e que, socorridos assim por vós nas misérias desta vida, possamos reunir-nos convosco lá no céu, onde não haverá mais tristeza, nem lágrimas, nem dor, mas uma alegria e uma bem-aventurança eterna. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Uma linda história, que seja inspiração aí para nesse final de semana nós colocarmos o amor em prática, né, Marcos? Verdade. E falando em inspiração, nós vamos conhecer agora um trabalho que é inspirado em São Vicente de Paulo. O Conselho Metropolitano de Goiânia é uma unidade da Sociedade de São Vicente de Paulo, com atuação em parte do estado de Goiás e em todo o estado do Mato Grosso. E assim como o Conselho aqui Metropolitano de Goiânia, existem tantos outros pelo Brasil inteiro. O trabalho envolve qualquer forma de ajuda, tudo com o objetivo de aliviar o sofrimento, promover a dignidade e a integridade das pessoas. Então vamos saber um pouco mais sobre o trabalho dos vicentinos na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. A Sociedade de São Vicente de Paulo está presente em 150 países, desenvolvendo um trabalho de caridade para quem mais precisa, mudando vidas e levando oportunidades para as pessoas que já perderam a esperança. Conhecidos como vicentinos, a missão deles é olhar para os pobres. O trabalho dos vicentinos, em especial aqui em Goiás e o Mato Grosso, ele é um trabalho que vamos até os pobres, uma visita regular, uma vez por semana, para conhecer as necessidades dele e com muito amor, com muita dedicação, promover a vida dele, para ele sair da miséria, não só levar uma cesta básica. O Gaspar é presidente do Conselho Metropolitano de Goiânia, com atuação em 60% do estado de Goiás e em todo o Mato Grosso. Ele compõe o grupo de confrades há 40 anos e a data de hoje é bem especial para ele. É uma resposta às ansiedades pelas necessidades dos pobres,
pelas injustiças sociais e aquela coisa de amor mesmo pelo pobre, pelo necessitado e dentro da sociedade. Esse trabalho é um trabalho de santificação permanente dos vicentinos, confrades e consórcias. Então, isso aí a gente apega, a gente tem, cada dia mais você sente essa necessidade de acompanhar eles e nós dedicarmos a esse trabalho para libertar os pobres da miséria, das necessidades. A sociedade foi criada na França em 1833 por Frederico Ozanam, um intelectual e ativista católico. De lá até aqui, muitas pessoas foram beneficiadas. O trabalho acontece com as conferências, que são os grupos de vicentinos espalhados pelos estados brasileiros. Ao todo, são mais de 15.500 unidades no país. A missão da Sociedade de São Vicente de Paulo é ser uma rede de amigos, buscando a santificação por meio do serviço aos necessitados, com respeito, amor, alegria e em defesa da justiça social. Nós temos uma visão, ser reconhecida como uma organização nacional que promove a dignidade integral dos mais necessitados e os nossos grandes valores, caridade, empatia, simplicidade, justiça e espiritualidade. O Ari hoje é tesoureiro do conselho. A vida dele mudou após um convite realizado pelo Gaspar, há 25 anos, quando ele se tornou um vicentino. E essa é a essência do trabalho, formando uma rede de amigos pelo mundo todo, para mudar e melhorar a vida de quem mais precisa. Meu avô era vicentino e a gente realmente pegou essa causa. O que é isso aí? Aí na casa do pobre, você fazia visita para ele, inclusive a gente acha que a coisa está difícil para a gente, mas difícil está lá na casa do pobre. E, na verdade, a gente vai lá para dar força para ele, quem sai de lá renovado é a gente, né, para enfrentar aí o nosso dia a dia, hora a hora, minuto a minuto e segundo a segundo com fé, garra e determinação. A sociedade foi um espelho para mim, né? Na verdade, alguns confrades falam, a conferência depois que o confrade Ari veio para aqui levantou. Nada, quem levantou, me levantou foi a Sociedade de São Vicente de Paulo. É o trabalho que a gente faz com amor, com carinho e com dedicação. Estou muito satisfeito de participar da Sociedade de São Vicente de Paulo. Em todo o Brasil existem 740 obras unidas, que são creches, hospitais, memoriais, funerárias, abrigos de idosos, entre outros. Toda essa estrutura existe para servir aos mestres e senhores, que na prática são os pobres e marginalizados pela sociedade. O trabalho existe pelo mundo todo, por conta dos voluntários. Procura na paróquia, na capela, na comunidade, a unidade chama Conferência Vicentina. E pode nos procurar, nós temos aí os vicentinos daquela região e todos serão muito bem-vindos e precisamos muito da participação dos vicentinos. Se a pessoa interessar pelo trabalho, pela caridade, e não pode participar da conferência, ele pode ser um benfeitor, aquele que também pode colaborar com recursos financeiros, materiais, alimentos e assim por diante. Então também será muito bem-vindo, é um trabalho importante os benfeitores dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo. A gente tem que trabalhar muito em cima disso aí para conseguir fazer o nosso melhor, né? E sempre a gente consegue, de alguma forma ou de outra, a gente consegue ir superando toda e qualquer dificuldade. Então, nosso reconhecimento, gratidão aos vicentinos, né, por esse lindo trabalho que desenvolvem por todo o país e um trabalho que cresce por todo o mundo, né, aqui no Brasil, um trabalho grandioso que tanto ajuda. Agora é o momento do devoto, o seu momento, devota do Divino Pai Eterno. E nós temos aqui mensagens que nós recebemos carinhosamente pelo nosso e-mail. E você pode também enviar a sua fotografia, enviar a sua mensagem para contato@paieterno.com.br e nós temos a maior alegria em mostrar aqui a sua fotografia e a sua mensagem. Quem nos escreveu é a Maria Rosa de Lima.
ela pede oração para a sua família. Ela tem 76 anos e tem problemas de saúde, ela nos relata. Peço oração pela minha família, por meus filhos e eu. E aí ela mandou, a Maria Rosa mandou algumas fotografias, ela com os filhos e com a sua família. Então, nosso abraço para a senhora e a nossa oração. A Nívia Bessa, ela é devota ao Divino Espírito Santo e mora no Guará 2, no Distrito Federal. Ela nos narra que em 1997 ela teve um câncer no pescoço, fez a retirada da parótida e esvaziamento cervical do lado direito. Ela disse que na época ela se apegou ao Divino Espírito Santo e graças ao Pai Eterno hoje ela está curada. E ela nos conta que ela é natural de Cristalândia, do Tocantins, por isso ela enviou aí inclusive a fotografia da Igreja de Cristalândia, que agora é a Catedral, e ela relata a sua alegria pela instalação da diocese, a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde ela foi batizada, fez a primeira Eucaristia e a Crisma, né? Nós conversamos com Dom Wellington, transmitimos aqui a celebração, e ela disse que ama muito a sua querida terra natal. Então, um abraço grande para você e felizes de saber do orgulho da sua terra, agora a Diocese de Cristalândia, no estado do Tocantins. E a última mensagem do programa de hoje que nós recebemos é da dona Otacília Nunes Guedes. Ela mora em Belo Horizonte e diz que acompanha o programa Pai Passa na Frente desde o início. Na fotografia ela está com seus netinhos Cecília e Rafael e pede bênçãos para a sua família. Então nós rezamos pela senhora, dona Otacília, um abraço grande, obrigado pelo carinho, né, e que o Pai Eterno derrame muitas bênçãos para a família da senhora. Então, só para reforçar, você quer enviar também a sua fotografia aqui para nós? contato@paieterno.com.br. Deixe também o seu testemunho, a sua intenção, o seu pedido de oração. E eu trago intenção especial também do querido Dom Rubens Sevilha, ele que é bispo de Bauru e que está completando o aniversário no dia de hoje. Então, Dom Sevilha, um abraço para o senhor, que o Pai Eterno abençoe, né, a nossa oração e felicitações neste dia. E também trago aqui um pedido de oração do João e da Marlene, eles são lá de Piracema, em Minas Gerais, a minha cidade, eles pedem oração pelo sobrinho Felipe Camilo de Oliveira, que está com a saúde fragilizada. Então, nós rezamos pelo Felipe, sim, colocamos aqui diante do Pai Eterno a situação da saúde, na confiança de que o Pai passa na frente e de que Ele está cuidando de tudo, toda essa situação. Então, rezamos por todos. E a Caísa também tem intenções, Caísa? Tenho sim. Dos nossos devotos? Eu coloco intenção rezando, pedindo muita bênção de Deus para Ana Maria Neres, que está sempre ligada com a gente, rezando, pedindo bênção para toda a sua família e, claro, para você que deixa a sua intenção no nosso Facebook. É tão bom ter a sua companhia aqui no programa. A Mari Marclane Ribeiro está aqui dizendo que reza por toda a família, pelos enfermos, e ela diz aqui: pela minha saúde, que eu recebo uma graça que tanto preciso. Senhor, olha por mim. Eu tenho certeza, Mari, que o Pai Eterno está olhando por você com certeza absoluta para a sua necessidade. Apenas confie e continue em oração, tá bom? Gilvanete Pereira também está conosco, viu, Marcos? E dizendo assim, que acompanha sempre o programa, pede por toda a sua família e pedindo aqui que o Pai guarde a minha família e proteja de todo mal. E nós confiamos assim, né, Marcos? Que na nossa caminhada o Pai Eterno está sempre nos protegendo, nos guardando de todo mal. Ele não nos abandona, é um Deus que está atento às nossas necessidades. Está atento. E como nós sempre dizemos, onde o Pai passa, nada embaraça. Então, que não embarace nada na vida de nenhum devoto, né, diante de tantas situações, diante de tantos desafios da vida. E além de mostrar a sua fotografia, não é, a sua mensagem, o seu testemunho, aqui no programa Pai Passa na Frente, nós também temos a maior alegria de divulgar a festa da sua comunidade e da sua paróquia. Envie para nós o cartaz da programação
da festa para o e-mail contato@paieternoo.com.br com todas as informações que nós teremos a maior alegria em divulgar aqui no nosso programa, aqui na programação da TV Pai Eterno, a festa da sua comunidade, da sua paróquia. Agora nós vamos acompanhar mais um dia da novena missionária. Estamos fazendo em preparação ao mês missionário extraordinário. Então vamos rezar juntos e colocar esta intenção também no coração do Divino Pai Eterno. Batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo, luz que vem brilhar aos nossos corações, vem acende em nós a luz que vem de Deus. Olá, sejam todos bem-vindos ao 4º dia da novena missionária, dentro do mês missionário extraordinário. Como você tem vivido esses dias de oração? Rezar pelas missões é a primeira forma concreta de cooperar com a missão de Deus. Este mês especial que a Igreja nos propõe viver quer nos despertar para a missão Ad Gentes, sem nenhum tipo de barreiras ou individualismo. Neste momento, contemplando a cruz missionária, façamos a oração deste mês missionário extraordinário, convocado pelo Papa Francisco. Pai nosso, o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Agora vamos acompanhar o bonito testemunho dos missionários brasileiros que estão no Haiti. Precisamos de muita oração, sabe? De muita oração, de muita intimidade com Jesus para poder Ele nos sustentar, para que nós possamos ser sinal de vida nesse mundo que é sinal de morte. A necessidade é grande, eu sempre digo assim, que é um mar de fome, né? É um mar de fome. Queremos doar a nossa vida para que outros tenham vida. E uma vida em abundância em todas as dimensões. A gente conseguiu enxergar muitos milagres, né, diante dos nossos olhos, né? Apesar de toda a pobreza, de toda a dificuldade, todos os limites que a missão apresenta, eu acredito que é um grande presente, é uma maravilha, é um milagre ver. A caridade é para todos nós cristãos, mas aqui se faz sentir através das congregações religiosas, masculinas ou femininas, que vêm para cá unicamente por amor, para viver a caridade concreta junto a este povo tão necessitado. Muitos grupos também de outras igrejas, né? A nossa também começou a se movimentar, só que nós procuramos chegar nas comunidades de acesso mais difícil. Foi feita opção por essas comunidades. O meu chamado vocacional, ele tem essa dimensão, porque eu já era dentista antes de entrar para a fraternidade. Então eu sentia um chamado de uma vivência missionária como dentista e como sacerdote. Um desafio para mim na questão da odontologia, porque a necessidade é sem fim. A carência é extrema. Eu saí do Brasil trabalhando no hospital
onde a gente cuidava e tinha atendimento odontológico para pessoas com necessidades especiais. Então, o meu coração, na área de odontologia, ele quase que se curvou totalmente para essas pessoas. A presença dos missionários ajudou a descobrir quem somos, e isso também nos está ajudando. Eu mesmo aprendi até mesmo a respirar e poder deixar toda essa tensão que a gente vive para estar melhor com a gente mesmo. Traduzir o Evangelho em obras e gestos que promovam a vida e a dignidade das pessoas é dever de todo missionário em sua área de atuação. Obrigado a vocês que fazem a cruz dos haitianos ser mais leve. Nossa vocação para a missão nasce a partir da palavra de Deus. Ouçamos o que ele tem a nos dizer. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há mais felicidade em dar do que receber. A alegria da missão é propagar Jesus e seu reino através de palavras e gestos concretos. Convido você para que retome esse texto. Leia de novo e reflita. Você que está no seu grupo, faça isso agora. E você que reza conosco pelos meios de comunicação, também aprofunde a sua reflexão. Amanhã nos encontramos. Siga em oração e que Maria Santíssima, a Virgem Aparecida, Mãe Missionária, nos conduza pelos caminhos da missão. Afinal, somos batizados e enviados para sermos Igreja de Cristo em missão no mundo. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Tenhamos cada vez mais convicção de que realmente somos batizados e enviados. Nós continuaremos a nossa novena missionária e em breve, chegará o mês de outubro e trataremos também, seguramente em toda a programação da TV Pai Eterno, sobre a missão, sobre o mês missionário extraordinário. E agora, já chegando no finalmente do nosso programa de hoje, encerrando também mais esta semana, é o momento da nossa palavra de vida. Momento de nós termos uma palavra sobre o tema de hoje para guardar no coração, para refletir e para trazer iluminação para a nossa existência. E mais uma frase do Papa Francisco para o dia de hoje. Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem deseja ser misericordioso necessita de um coração forte, firme, fechado ao tentador, mas aberto a Deus. Então, para que a gente possa praticar as obras de misericórdia, para que a gente possa viver todas elas, as corporais que nós meditamos nessa semana, que nós tenhamos o coração sempre aberto a Deus, o coração sempre aberto ao Pai, como nos ensina o Papa Francisco. Fechemos o coração a tudo que é de mal, a tudo que é do tentador. E isso nós fazemos por meio da oração. Quanto mais nós nos unimos ao Pai Eterno pela oração, mais nós nos afastamos daquele que divide, daquele que nos tenta. E vamos nós, mais uma vez, rezar, expressar a nossa confiança, rezando juntos a oração composta por Santa Faustina, clamando a misericórdia do Pai. Vamos dar as mãos a quem está aqui do nosso lado e você também, chamado a dar a mão a quem está aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Às vezes você está aí no hospital, acompanhando o nosso programa. Então vamos rezar juntos esta oração com muita confiança e com esperança. Meu Jesus, minha força, minha paz e meu descanso, nos vossos raios de misericórdia, mergulha a minha alma todos os dias,
Não há um só momento na minha vida em que não experimente a vossa misericórdia, ó Deus. Com nada mais conto em toda a minha vida, senão com a vossa misericórdia, Senhor. Ela é a estrela que me conduz na minha vida. Minha alma está repleta da misericórdia de Deus. Obrigado, Pai eterno, obrigado por o Senhor nos presentear com mais um dia, com mais uma semana de trabalhos. E nós aqui também com mais uma semana de Pai Passa na Frente, rezando por você, rezando com você. Nossa gratidão, Caísa, Demerval, por mais um dia, Davidson. E que você tenha um fim de semana de serenidade, de alegria, de muita paz. Descansar e rezar. Domingo é dia do Senhor, então não deixe de participar da celebração em sua comunidade. A alegria do Senhor é a nossa força, hoje e sempre. E assim como nós começamos o nosso programa de maneira diferente, nós também vamos encerrar, fazendo mais uma homenagem ao Padre Ângelo Licati, recordando na última Romaria do Divino Pai Eterno, momentos especiais dele junto ao Padre Robson de Oliveira. 91 aninhos de vida, 54 anos de Romaria. E quantas de Cuiucuiu? Cuiucu, 53. 53 de Cuiucuiu, caravana dos padres no Paraguaia. Ele é que cuida. Ninguém sabia, viu? Agora eu estou oficializando. E ele está falando que eu sou padrinho, mas não tem nem essa idade, padre. Não tem nem essa idade, 54. Só quando começou a criar jeito. Gente, Padre Ângelo merece uma salva de palmas, né? Grande missionário. Ó, só para vocês saberem, 17 anos de reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, hein, gente? 17. É com ele os vivas hoje, bem bonito. Caríssimos, obrigado pelos elogios, embora a gente não mereça tantos, né? Mas muito obrigado, viu? Muito feliz, muito reconhecimento. Olhem, vendo essa multidão, peço por vocês um pouquinho, olhem cada um para trás, para ver a grandeza que está acontecendo. A gente não percebe que ao Brasil inteiro, aqui aos pés do Pai Eterno, ouvindo e fazendo propósito, eu quero ser santo como o Pai do céu é santo. E agora, com toda a força de nosso coração, com toda a alegria de nossa alma, bem forte, bem bonito, do fundo do coração, viva o Divino Pai Eterno! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva Maria, Mãe de Deus e nossa! Viva os romeiros, romeiras do Pai Eterno! Viva nosso querido povo da Trindade! Viva o Brasil! Viva o povo de Deus! Pai do céu, abençoai todos os vossos filhos, santificando-os no amor. Amém.